Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem o quê? Ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, me ensina, Senhor, me traz essa vocação, o significado desse chamado, que a nossa vocação seja santa, seja celestial, seja soberana e altamente digna, para sermos então uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga amém. No versículo de número 26, leia comigo novamente, diz assim: irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Então, nós estamos falando de coisas espirituais e da vocação do Espírito, porque não há nova criatura em Cristo Jesus, não há uma nova vida em Cristo, se não houver o desprendimento da velha criatura. Amém? Se não houver um envolvimento com uma nova criatura, com a formação de uma nova criatura. Então, Paulo está falando que essa nova criatura, ela não vem do entendimento humano, carnal, natural, mas ela é formada através de um novo entendimento, de uma nova aliança. E quando a gente fala de uma nova aliança para uma nova vida em Cristo, entenda isso: a velha aliança e seus feitos ficaram para trás. Formou-se uma nova aliança através de Jesus. Essa nova aliança, ela abrogou a velha. Então tudo que a velha dizia, toda a lei que a velha trazia, cessou. Toda a profecia do passado é cessada, toda a lei do passado é cessada, todo e qualquer compêndio doutrinário do passado é cessado, toda liturgia religiosa do passado também é cessado. Tudo isso em detrimento, irmãos, da nova aliança, com toda a sua indumentária prosélita, religiosa, mas principalmente litúrgica e doutrinária. Nós criamos em nós mesmos um espírito da graça quando nós percebemos a propositura do Evangelho. O Senhor quer te dar a entender qual é essa nova aliança. Você não vai entender uma coisa nova com a mente velha. Você não vai entender o que é novo com a mente velha. E o novo é Cristo em nós. O novo é que nós não estamos mais com o Espírito sobre nós, mas dentro de nós. Então o novo me traz uma compreensão espiritual que só o Espírito de Deus dentro de mim me traz. Por isso que e eu estudei há um tempo atrás com vocês aqui, eu não sei se vocês lembram, espero que lembrem, mas há um tempo atrás
nós falamos sobre a visão cétupla do Espírito Santo. Quem lembra disso? Alguém lembra? Glória a Deus que tem uns que levantaram a mão. Gente, na visão cétupla do Espírito de Deus, ele nos propõe uma consagração na nossa vida espiritual para sermos uma nova criatura. E eu quero passar para vocês qual é essa consagração, já que nós estamos começando aqui 7 semanas de uma nova vida. Então, vamos entender qual é a consagração, qual é o tipo de culto que temos que prestar ao Senhor para termos e vivermos uma nova aliança e uma nova vida. Diga a primeira coisa, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Quem achou? Vamos ler? Olha o que diz: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Veja, não é uma parte de vós, é tudo. Amém? Ele quer santificar tudo. Nova aliança não trata de proselitismos, não trata de liturgias. Nova aliança trata de transformação de vida. Nova aliança trata de completude. Nova aliança fala de plenitude do Espírito Santo. Ele é pleno em você e você está pleno por causa dele. Amém? Então veja, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso, diga, espírito, alma e corpo. De novo, espírito, alma e corpo. Mas ele não está falando parte, ele está dizendo que todo, diga todo, o vosso espírito, que todo o vosso corpo, que toda a vossa alma, ele fala tudo, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem crê que Jesus está vindo? Quem quer ser arrebatado? Quem quer ir para o céu? Então, que todo o vosso corpo, que toda a vossa alma, que todo o vosso espírito sejam mantidos irrepreensíveis nesse período. Então nós começamos uma consagração cétupla, entendendo que tem que haver o nosso entendimento, certo? Que é corpo, alma e espírito que tem que ser consagrado. Não é só a minha alma, não é só o meu espírito, ou não é só o meu corpo. Não adianta eu fazer um jejum de alimento e a minha alma viver corrompida com as coisas da terra. Tá? Tem gente que faz dieta em vez de jejum, que para de comer uma coisa ou outra, passa um tempo fazendo jejum intermitente, né? Até bom para a saúde. Mas só que isso é uma consagração só do corpo, porque a alma não está sendo purificada. Entenda que para a alma ser purificada, você tem que perceber que a sua essência chamada alma, ela é volitiva, ela é cheia de vontade. E você vai ter que converter sua alma e dizer para ela que agora não é mais ela que manda, mas é Cristo que manda em você. Que agora, na visão cétupla, você está separando-se do mundo para fazer a vontade de Deus. Então, não importa a sua vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Consagração da alma. E o espírito, gente, o nosso espírito, ele percebe a nossa alma. Então nós temos sensações no corpo, temos sensações na alma e temos sensações no espírito, somos trinos. E para que você entenda esse processo de transformação em uma nova vida, você vai ter que começar consagrando corpo, alma e espírito, tá? Segunda coisa, você tem que se tornar irrepreensível nesse período, ou seja, você não tem que estar dando lugar a Satanás e ao pecado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, não dê lugar ao diabo. 1 Tessalonicenses fala, não deis lugar ao diabo. Não é isso? Então, você vai ter que vigiar, irmão. Você vai ter que vigiar muito. Porque consagração de corpo, alma e espírito quer dizer que tudo vai trabalhar coadunando para uma visão só. Arrebatamento. Nova vida. Purificação. Santificação. Tudo na sua vida vai ser trabalhado para esse rumo, para esse pensamento, para essa diretriz. Você não pode dividir seu coração agora. Não é momento de você ficar cocheando em dois pensamentos. É hora de você integralmente, como diz o texto,
que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Agora é hora de você integralmente servir ao Senhor. Quem entendeu isso? Segundo ponto, Hebreus 12, 1 e 2, fala de duas coisas importantes que devemos consagrar. Primeiro, diga, os olhos. Segundo, os pés. Eu tenho que caminhar o caminho da graça e eu tenho que olhar para o meu alvo. Eu tenho que ter uma visão de Cristo. Se nós sempre falamos e entendemos que se o olho, está lá em Mateus, né? Jesus falou, se o teu olho for bom, todo o teu corpo é o quê? Luminoso. Então, os olhos são janelas para a alma? Sim. Quando eu vejo algo, eu desejo algo. Eu tenho que entender que se a minha alma estiver em santificação, em purificação, quando os meus olhos olharem, a minha alma não vai requerer de mim o pecado. Porque eu estou numa consagração espiritual envolvendo as três essências, e nessas três essências eu estou me condicionando a que a minha mente, a que o meu coração não venha mais a me levar à queda e ao pecado. Amém? Quarto ponto, fala sobre as nossas mãos. Veja aí em Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que a ouvem. Então, olha só, eu começo a entender que consagração cétupla envolve até mesmo o meu falar. Eu não posso, de forma alguma, falar coisas que não sejam de Deus e que edifiquem as pessoas. Nesse período final, onde eu tenho que ser a noiva de Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, eu tenho que entrar numa consagração tal que eu seja edificante, que o meu testemunho de vida impulsione outras pessoas a servir o Senhor também, que as pessoas olhem para você como um exemplo de Cristo. Amém ou não amém? Você vai ganhar pessoas só pelo teu testemunho. São atitudes suas que vão mudar vidas. Tanto palavras que você vai dizer, como palavras que você vai ficar totalmente calado. Coisas que todo mundo esperava que você respondesse, que você reagisse, e você simplesmente se cala numa passividade que as pessoas dizem, puxa, não entendo, mudou desse jeito? Outra época era, agora não, está passivo, está tranquilo. O que é isso? Consagração cétupla, amém? É a consagração que você está fazendo e o Espírito de Deus está transformando a sua vida em uma nova criatura. Existe, irmãos, um pensamento que deve ocupar nossa mente, está lá em Colossenses 3, abre aí. Versículo 1 diz assim, na plenitude de Cristo em nossas vidas, diz assim, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Aí vem aquela coisa, quantos aqui têm pensado nos objetivos do alto, nas coisas de Deus? Quantos têm buscado a revelação de Deus para exercer a vontade de Deus? Você não está aqui para ter mais uma religião, você não está aqui para uma liturgia humana, religiosa, prosélita. Entenda, o motivo de você estar aqui é para se tornar uma nova criatura em Cristo. E se você entender que ser uma nova criatura é se lavar do seu passado, é deixar para trás as coisas que já foram, e entender coisas que Deus tem apresentado a você pela palavra e pelo Espírito, você vai mudar em muitas coisas. Você vai mudar em muitas coisas da sua vida. A Bíblia diz, já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então você vai mudar. É notório que uma nova criatura, ela é nova porque deixou as coisas velhas para trás. Então você não pode estar ainda nessa velha aliança cheia de liturgias, de repetições, de rezas, de orações decoradas,
de atitudes decoradas, coisas que cansam o Senhor. Deus está cheio dessa liturgia religiosa que não faz diferença na vida de ninguém. Abra aí, por favor, Isaías 1. Veja como Israel entrou em escárnio, entrou em total confronto com a pessoa de Deus, porque Israel começou a praticar coisas terríveis. Abra Isaías 1. Olha só, verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Olha que coisa. O povo que Deus disse, esse é o meu povo. Um povo que o Senhor falou e disse assim lá em 2 Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome, é 1 Crônicas, né? 7,14, segundo mesmo, 7,14, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Mas esse povo que se chama pelo nome do Senhor, não se converteu. Ao contrário, a Bíblia diz assim, ó, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás, ou seja, se desviaram. Aí, irmãos, na velha aliança, eles faziam sacrifício de animais, faziam festas, um monte de coisa tentando agradar a Deus. Olha o que é que ele diz aqui no verso 10, abre aí. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, né, que os adventistas defendem, tanto sábado, ele está dizendo, é abominação para mim, as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, diga comigo, santo com profano. Deus não suporta isso. O que Deus quer é um povo santificado, lavado, remido, e não um povo misturado. Gente, nem nós aceitamos misturas, é ou não é verdade? A gente sempre procura o que é puro, a gente quer o melhor. Deus, ele tem um chamado para que Israel não quis. João 1 diz que eles não quiseram Cristo, não aceitaram a nova aliança. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus, porque creem em Jesus. Há uma nova aliança para um novo povo chamado igreja. Você não leva mais o nome povo de Deus, porque povo de Deus era Israel. Você agora é a noiva de Cristo, você agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas bispo, como que eu me torno essa nova criatura, essa igreja, essa noiva de Cristo? Quando você entra em aliança cétupla, uma visão do Espírito Santo, amém? Gente, lá em Isaías 11, a Bíblia fala que a manifestação do Espírito Santo, ela acontece de 7 formas. Veja aí, Isaías 11, verso 2, fala de Jesus, o nosso exemplo, o autor e consumador da nossa fé, e diz assim, ó, repousará sobre ele, número 1, diga, o Espírito do Senhor. Número 2,
o espírito da sabedoria. Número 3, o espírito de entendimento. Número 4, o espírito do conselho. Número 5, o espírito da fortaleza. Número 6, o espírito de conhecimento. Número 7, o espírito de temor do Senhor. 7 manifestações do Espírito de Deus para a formação da igreja, para a formação daquele que é e que está em Cristo Jesus e é nova criatura, porque se estáis em Cristo, sois novas criaturas. Então, assim como Ele, e nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, quem está vivendo em Cristo e é nova criatura, vive por Ele, nele e para Ele. Então não existe essa coisa da visão egocêntrica, antropocêntrica, onde você vive para realizar os seus desejos, as suas vontades. Você não tem adota uma religião para viver do seu jeito. As coisas agora caminham diferente, porque não é mais você que tem que viver, é Cristo em você. Agora quem está dando as diretrizes é o Espírito de Deus, que convence o teu espírito para santificar a tua alma, que santifica o teu corpo, tomando decisões corretas. É um processo que vem de dentro para fora e faz você estereotipar algo diferente, algo brilhoso, chamado luz para o mundo. A dar um gosto diferente, chamado sal. As pessoas vão dizer: você é diferente, você fala diferente, você veste diferente, você age diferente, você reage diferente. Eu esperava reações bem diferentes de você. Eu achava que você ia ser aquela pessoa que sempre foi, que fazia isso e aquilo outro, mas eu vejo que depois que você conheceu Jesus, você reage diferente. Isso é uma nova vida em Cristo. Irmãos, muitos familiares seus não se converteram ainda, porque eles sabem muito bem qual vai ser a sua próxima atitude. O que é que você vai falar quando eles disserem alguma coisa? Eles já sabem como é que você reage. Eles conhecem muito bem aquela criatura velha. O que eles ainda não conhecem é Cristo em você. O que eles ainda não viram é a manifestação do Espírito Santo de forma plena, eficaz na sua vida e através da sua vida. Na hora que o Espírito Santo começar a lhe usar, na hora que você se deixar ser realmente instrumento dele, tendo essa consagração, essa visão da manifestação cétupla de Cristo, rapaz, não vai ficar nenhum sem entregar a vida a Cristo. Todos eles vão reconhecer que você é da parte de Cristo. Amém? Entenderam isso? Então veja, há um processo de purificação e santificação para que isso aconteça. Os 7 espíritos envolvem submissão. Diga: Espírito do Senhor é espírito de submissão. Sabedoria, o espírito de sabedoria, ele está ligado justamente a essa questão de você agora não caminhar os passos de outrora, mas ter uma visão nova da vida. Então, essa sabedoria é algo que vem do alto, não é mais sua. Salomão foi muito feliz quando ele disse: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu não quero ser eu quero que o Senhor me dê algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. E ele recebeu essa bênção. Terceiro, entendimento. Gente, quantos cultos, quantas pregações, quantas vezes você vai ouvir a palavra de Deus e não vai entender, porque ainda não recebeu a manifestação do Espírito do entendimento. Bispo, como é que eu sei que eu tenho a manifestação do Espírito do entendimento? Para um bom entendedor precisa quantas palavras? Poucas, né? E quantas mensagens vocês já ouviram e ainda não ouviu uma conversão? Uma transformação, uma nova criação em Cristo. Está entendendo? Quantas vezes o Senhor falou com você e você ainda continua prevaricando, fornicando, fazendo tudo enquanto errado? Se você tem o espírito do entendimento, nem precisava muitas palavras, poucas delas já tinham feito você se lançar ao chão com o rosto no pó
e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador e eu me arrependo. Amém? Então o Espírito do entendimento me traz essa convocação espiritual. Espírito do conselho, você está aqui agora recebendo. Porque só tem o Espírito do conselho quem se assenta na congregação dos justos. Aquele que vem ao corpo de Cristo na formação da Assembleia Solene. Hoje nós vivemos numa época que o diabo tem espalhado esse negócio de: não, você não precisa de igreja, precisa ir para o culto, precisa ir para a igreja, precisa ir para o culto, em casa é a mesma coisa, não é assim? É não. Isso aí é para tirar de você a oportunidade de você ter o espírito de conselho. Ontem eu, evangelizando lá no Shopping Iguatemi com a turma da igreja, encontrei um cidadão lá, um senhor de meia idade, matemático e contador. E eu e minha mãe abordamos ele para evangelizá-lo. Ele disse que já leu a Bíblia várias vezes, e uma amiga dele leu 70 vezes a Bíblia. Gente, eu fiquei ouvindo ele falar que já tinha lido a Bíblia e tudo, e havia só um questionamento básico: de que adianta você ler e não entender? De que adianta? Se você, ele diz: eu leio em casa, eu não frequento igreja, nem católica, nem evangélica, eu fico lendo só em casa, eu gosto de ler. Eu digo: e qual foi a sua experiência com a Bíblia? Ele disse: eu li 30% dela, para mim era um livro normal. Mas depois dos 30%, eu senti uma diferença. Começou a mexer com a minha estrutura emocional e espiritual, e eu comecei a perceber que aquele livro não era comum não. Porque eu ficava até arrupiado quando eu lia a Bíblia. E algumas coisas que eu nunca tinha entendido, eu comecei a entender por causa daquela presença que eu comecei a sentir. E a amiga dele que leu 70 vezes disse: leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. Ele disse: por quê? Porque a Bíblia é um livro inesgotável. Quanto mais você lê, mais o Senhor vai te ensinar. Aí eu disse para ele: querido, ainda te falta uma coisa. Ele disse: o que é? Você tem que entender o espírito do conselho. Você disse que gosta de estudar, ele se gosta. Pois vem estudar na igreja, porque é lá na igreja que você recebe o espírito do conselho. É lá que você aprende. E se você não tiver congregado aprendendo, você não vai ter esse espírito aqui. E você vai ler, ler e reler e não vai entender. Porque o conselho de Deus, essa formação aqui, nela existe a manifestação cétupla do Espírito Santo, amém? Veio então o Espírito do poder. Você sabia que a manifestação do poder foi prometida lá em Atos 2? Joel, o profeta, disse assim, que haveria a descida do Espírito Santo. E Jesus declarou antes de ser assunto ao céu, ele disse: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No dia lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, a igreja primitiva recebeu o poder do Espírito Santo. E ele disse: e aí, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Bispo, como é que eu sei que eu recebi o Espírito do poder? Quando você começar a evangelizar, testemunhar, porque só testemunha quem tem poder. Sabia? Eu até quero, mas não consigo evangelizar, não tenho tempo, não tenho, sabe, às vezes dá um desânimo. Você não tem poder. Você pode conhecer Bíblia, mas se você não evangelizar, você não evangeliza, porque lhe falta o espírito de poder. Você tem que ser revestido do alto. Isso é algo que você aprende aqui na igreja, mas só do alto vem poder para você sair e evangelizar pessoas e ganhar almas. Tem muita gente que diz assim para mim: bispo, eu saio, mas não ganho uma. Falo, ninguém se converte. Está faltando poder. Está faltando poder. Espírito do poder. Se você buscar o espírito do poder de Deus, você vai falar e almas vão se converter. Um pregador norte-americano disse assim: eu era de uma igreja pequenininha, que eu orava, e aí 2, 3 pessoas recebiam o Espírito Santo. E o Senhor um dia falou para mim, disse assim: você vai descer em humilhação perante os meus olhos, você vai buscar a minha face, e vai chegar um dia que você vai orar, e eu vou encher 1000 pessoas. Passaram uns anos, e ele se humilhando e servindo o Senhor, fazendo a vontade de Deus, e ele chegou num canto que tinha mais de 1000 pessoas, e ele orou, e o Senhor visitou com o Espírito Santo, e 1000 pessoas foram batizadas do Espírito Santo.
Passou mais um tempo, o Senhor disse para ele: vai chegar um tempo que se você descer mais ainda, casa do oleiro não é assim, né? Se você descer mais um pouquinho, e você buscar mais a minha face, e você entrar mais na minha vontade, você vai orar, e dezenas de milhares de pessoas vão receber o Espírito Santo. Se dezenas de milhares, 1000 eu já vi, mas dezenas de milhares. Aí ele foi e começou a pregar. Foi num congresso lá, tinha 22 mil pessoas. Gente, naquelas 22 mil, mais de 4 mil pessoas foram abençoadas. Aí ele pregava em todo canto que ele ia, televisão filmando ele. E ele orava para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. E um dia o Senhor, ele estava na casa dele, aí ele falou com Deus, e o Senhor disse: você sabe, procura saber quantas pessoas estão agora cheias do Espírito Santo no teu ministério. Ele fez como se fosse um censo, e a notícia que ele teve, foi um ministério muito grande. Ele disse que, ele recebeu a notícia que durante o ministério dele, mais de 500 mil pessoas já haviam sido cheias do Espírito de Deus. E naquele dia que ele recebeu aquela notícia, veio a lembrança de anos atrás que o Senhor disse: se você descer mais um pouquinho, vão ser dezenas de milhares. Gente, todo o projeto de Deus para a nossa vida é grande, mas o que falta para nós é a gente descer a casa do oleiro, é a gente entender esse Espírito que se manifesta para fazer de nós uma nova criatura. O Espírito Santo está sempre tentando puxar você para o lado certo, e você teimando, sim ou não? Está sempre tentando fazer de você uma pessoa que vai para os cultos, que ora, que lê Bíblia, que evangeliza, que ganha alma, que ama vidas, e você sempre puxando para o outro lado. Então, não extinga o Espírito, não dê lugar ao diabo e busque a presença de Deus. Desça mais um pouquinho a presença do Senhor. Espírito do conhecimento e o espírito do temor. Conhecimento, gente, é algo que está direto na minha cabeça. Eu procuro o tempo inteiro perceber, conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Espírito de Deus, e eu tento também me conhecer, porque quando eu quero resistir à vontade do Senhor na minha vida, então eu digo: rapaz, está aparecendo alguém aí que eu ainda não conhecia, e aí eu começo a confrontar a mim mesmo, e a quebrar qualquer grilhão que me tire da presença do Senhor. Por isso que lá na Santa Ceia, você vai participar da Santa Ceia hoje, lembre-se, examine esse homem a quem? Conheça a si mesmo. Por que que você é iracundo? Por que que você é teimoso? Por que que você está frio? Por que que você tem resistido à voz de Deus? Recalcitrado contra os agrilhões do Senhor, né? Por que que você está resistindo a um chamado que Deus tem para a sua vida? Deus está chamando você para uma grande obra, para estar firme na presença dEle. Por que que você ainda tem perdido tempo com coisas dessa terra? E o espírito, gente, do temor é algo fantástico, porque eu hoje, essa palavra temor, ela é muito forte para mim. Olha, o temor é princípio de sabedoria. Eu entendo que sem temor, a gente não é puro, a gente não é santo, a gente vive na prática do pecado, mesmo. Qualquer outra manifestação do Espírito Santo, sem o temor, não vai acontecer. Nós temos que ter a concepção de que temer a Deus é ser sábio. Eu tenho que aprender a temer o Senhor. Eu tenho que aprender a viver sobre a égide de uma nova aliança, com a nova doutrina que veio através dos apóstolos. E no meio de toda essa indumentária religiosa falsa que está sendo criada hoje, relativista, né, que eu sempre falo isso para vocês, essa coisa das pessoas relativizarem a fé, a Bíblia, Deus, em meio de todo esse desencontro espiritual que acontece hoje, pessoas que estão tentando doutrinar as outras por um caminho que não é o de Cristo, você tem que ter temor para não pisar fora. Nunca houve uma época de tanta iniquidade como agora. Nunca houve tanta imundície como agora. Nunca houve tanta nudez como agora. Nunca houve tanta sodomia, tanta homossexualidade, tanta lesbianismo, tanta imundície de uma forma geral, prostituição. Gente, está muito ruim, tá ou não está?
A gente hoje fica pensando se dá para piorar, porque está muito ruim o mundo. E eu digo para vocês, vai piorar. Vai piorar, sabe por quê? Porque o mundo está sendo preparado para o iníquo, para o anticristo assumir. A nova ordem mundial já está aí para deixar ele à frente de tudo. Está tudo sendo organizado para que esse mundo receba essa liderança espiritual da maldade. E é claro e evidente que todo conceito bíblico está sendo desfeito agora. Quando você lê a carta de Paulo aos Tessalônicos, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz que a manifestação do anticristo está ligada a um reino que vai desfazer todas as coisas de Deus. Lá em Daniel 9 diz que esse, quando se manifestar, ele vai se colocar contra a tudo que se chama Deus e a tudo que vem de Deus. Você tem notado como a igreja tem sido perseguida no mundo todo e aqui no Brasil? Você tem notado como estão lutando contra a Bíblia? Só quem pode modificar a sua estrutura de vida no meio desse caos é o Espírito Santo. Mas só quem pode abrir a porta, porque ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Mas só quem pode abrir a porta é você. Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração, feche os seus olhos agora e pense: será que esse não é o momento que Deus reservou para que você entre em nova aliança? Eu sei que você talvez tenha a sua religião, o seu sistema doutrinário religioso, mas isso não importa. O que importa agora é viver pela palavra e pelo Espírito. O que importa agora é uma metanoia, uma transformação. O que importa agora é você dar lugar a Deus. O que importa agora é dar lugar a Deus. Se você não der lugar a Deus, não vai acontecer uma nova vida em Cristo. O Senhor está chamando você para uma transformação, irmão. Um convertimento. Eu sei que você diz: não, bispo, eu já sou crente, mas isso não importa agora. Eu tenho pregado para crentes mesmo. O Senhor mandou eu santificar a igreja, purificar a igreja, restaurar o altar da igreja. O Senhor tem mandado a gente trabalhar em cima de crentes que estão frios, que estão mornos, que são laodiceanos, para que sejam Filadélfia. O Senhor tem mandado que a gente pregue aqueles que dizem que são salvos pelo falso evangelho de uma hipergraça, que eles dizem: não fiz nada para ser salvo e nada que eu faça me tira a salvação. E eles estão vivendo dissolutamente, estão vivendo indiferentes à palavra e ao Espírito. O Senhor tem dito: prega para estes, porque eles estão caminhando para um desencontro comigo. Então, se você é crente, mas ainda não entendeu o evangelho da graça em Cristo, abra mão de tudo para viver esse evangelho hoje. Abra mão de tudo para ser salvo hoje, para ser lavado pelo sangue de Jesus. Abra mão de tudo para ser santificado e purificado essa noite. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele disse: eis que cedo venho. Por isso hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, mas creia que o Senhor está vindo, e creia que Ele chama você para uma aliança nova, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Quem hoje quer entregar sua vida a Jesus, ou mesmo quer renovar os seus votos em uma nova aliança em Cristo? Jesus está chamando você essa noite. Venha. Todo o projeto, são 7 domingos para fazer de você uma nova criatura. Eu quero que você já comece fazendo algo que tem que ser feito, abrindo mão de si mesmo, renunciando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo Jesus. Enquanto nós louvamos, você pode tomar essa decisão hoje. Venha.